Olá, sexto ano. Bom, na última aula a gente estudou os tipos de relevo, estudamos também os agentes formadores do relevo, né, os agentes internos ou endógenos. E agora, nessa aula, nós vamos estudar os agentes externos da formação do relevo, tá? Bora lá. Bom, a gente já sabe que as variações do relevo, elas são provenientes desses agentes naturais que vão modificar a superfície do nosso planeta Terra, né? E a gente classifica, como eu já falei, entre agentes internos ou agentes endógenos e agentes externos ou exógenos. Esses agentes, eles vão desencadear processos que, em conjunto, vão formar paisagens que podem verificar na superfície e também ao redor do mundo, né? E os agentes exógenos, né, que a gente vai tratar nessa aula, são os agentes que vão esculpir o relevo, eles vão modelar o relevo. Eles vão agir, então, em cima, né, acima do relevo, ou seja, sobre a superfície terrestre, como eu coloquei aqui nos slides para vocês. E, além disso, diferente dos agentes internos, eles vão transformar as rochas e acabar modificando realmente esse relevo nessa parte externa da crosta terrestre, né? E vai ocasionar o aspecto que apresenta atualmente esse relevo, né? Então, vai acabar realmente esculpindo a paisagem. E são dois tipos de agentes externos que eu coloquei aqui para a gente diferenciar, que é o intemperismo e a erosão. E eles vão ser responsáveis pelo desgaste, né, e sedimentação, deposição do solo. Os exemplos eu coloquei aqui, né, como vento, ação do vento, da água, da chuva, da água dos rios, dos mares, dos oceanos, da neve, dos seres vivos, a ação antrópica, que é a ação humana também, tá? Mas primeiro vamos diferenciar o intemperismo de erosão. Eu coloquei aí aqui no slide, né, até o 1, intemperismo, e o 2, a explicação do que é a erosão, tá? Então, intemperismo é o processo pelo qual as rochas da superfície terrestre são alteradas ou levadas a se integrar, pela ação do vento, da água, do clima, ou ainda por reações ou químicas ou biológicas. Eu, obviamente, vou explicar isso mais à frente, tá? E a erosão, para vocês anotarem aí também no caderno de vocês, é o conjunto de processos geológicos que implicam retirada e transporte do material solto, sedimentos da superfície do terreno, provocando o desgaste do relevo. Então, quando o intemperismo ele vai desgastar esse relevo, né, que o relevo é formado por rocha, e a rocha é formada por minerais. E esses minerais vão ter reações químicas com o ambiente, né, e com esses elementos, com o vento, com a água, com a falta do oxigênio ou com a mudança de oxigênio, e também com os seres vivos. E aí você vai acabar deixando essa rocha mais frágil e ela obviamente, vai acabar quebrando. E aí vai ocorrer o processo de erosão, que vai acabar levando todos esses sedimentos que foram desgastados, intemperizados por esses agentes, né? Tanto a chuva, a água, e vão seguir até um local de depósito, né? Geralmente nas planícies, que são áreas de acúmulo de sedimentos, e também onde são formadas as rochas sedimentares, como já estudamos em aulas anteriores. Bem, o intemperismo, mais uma vez, ele é o processo que vai provocar a alteração nas rochas, tá? Então, as rochas vão ser decompostas ou degradadas na superfície da Terra. E vai ser, então, o primeiro passo para esse aplanamento, para esse desgaste das montanhas
que foram soerguidas com os processos dos agentes internos, né? Como, por exemplo, a tectônica de placas ou o vulcanismo, né? Mesmo durante o processo do surgimento das montanhas, fatores como temperatura, as chuvas, as ações dos ventos, dos rios, da neve, enfim, dos vegetais também, acabam também desgastando e desgastaram essas regiões. Então, portanto, os agentes do intemperismo, eles podem ser classificados tanto em temperismo químico, físico, mecânico, tá? Biológico, e eu coloquei para vocês aqui nos slides esses 3 tipos. Bom, e coloquei também as imagens, obviamente. Primeiro, o intemperismo físico, ou também chamado de mecânico, é quando as rochas vão sofrer alterações de tamanho e formato devido às variações de temperatura ou também variações de congelamento, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um ambiente mais frio, onde você vai ter, muitas das vezes, no inverno, essa água congelada, essa água que penetra no solo ou penetra nas rochas que são mais porosas, né? Tem mais buraquinhos, elas são mais frágeis, geralmente rochas mais sedimentares. Você vai ter o congelamento dessa água no inverno, né? Então vai estar ali congelado. E quando tiver um pouco mais quente, pode ser que essa água volte ao seu estado do sólido, que seria o gelo, né? Ao seu estado líquido. E daí, essa diferença, imagina várias vezes acontecendo isso, vai acabar cada vez mais fragilizando essa rocha e assim ela vai acabar quebrando, como mostra essa imagem, né? A dilatação da água ao congelar. O esquema mostra bem isso. A água da chuva vai penetrar ali nessa rocha. Obviamente que a rocha ela não vai conseguir absorver toda essa água e também, obviamente, que cada rocha é composta e formada de uma determinada maneira e vai ser mais porosa ou não, né? E aí essa água vai congelar no inverno, vai se transformar em gelo, né? Um estado sólido. E essa mudança, né? Ela congelando, descongelando, vai acabar desgastando essa rocha, deixando ela cada vez mais frágil até ela chegar nesse estado. E também as variações de temperatura, né? Como eu coloquei essa imagem, né? Os minerais das rochas se dilatam de dia e à noite se contraem, né? Então, devido à temperatura, alguns minerais vão reagir de uma determinada maneira, que de dia eles vão se dilatar, os minerais dessa crosta, dessa rocha, e à noite, a noite geralmente é mais frio, ela vai, principalmente se você tem pouca vegetação ao redor ou áreas urbanas, à noite a tendência é que essas áreas mais amplas sejam mais frias e aí vai se contrair. Então, imagina grandes períodos de dilatação e contração desses minerais nessas rochas e vai acabar realmente ocorrendo as rachaduras, como mostra nessa imagem. Já o intemperismo químico é devido à ação da água que provoca alteração na composição química das rochas. Lá mais para frente, quando vocês tiverem matéria de química, lá para o no ensino médio, vocês vão ver sobre reações químicas, vão ver que todos os elementos da natureza, do planeta Terra, elas acabam sofrendo alterações e reações dependendo com o que é combinado, com que outro material é combinado. Mas eu quero que vocês se atentem que a água, dependendo do mineral que ela entra em contato, ela vai reagir de uma maneira, tá? E as rochas são formadas por materiais diferentes, né? Minerais diferentes. Em áreas de clima quente e úmido, a decomposição dos minerais é mais intensa do que nas áreas de clima frio e seco, tá? Coloquei essa observaçãozinha também para vocês. E o intemperismo biológico é a ação de seres vivos, como os vegetais e animais, tá? A parte eu sempre coloco a ação também antrópica, tá? Assim como eu coloco, como eu falo sobre erosão. Mas aqui eu coloquei os vegetais e os animais, coloquei para vocês verem uma fotografia das raízes das árvores, acabando desgastando essa rocha.
E aqui também as formiguinhas, né, que acabam alterando e também transportando muitos sedimentos. Já a erosão, mais uma vez, vai ser o transporte do que foi desgastado, né, dos sedimentos que ficaram soltos após o desgaste. Os principais agentes de erosão é a água, né? A água pode ser tanto água das chuvas, que é pluvial, a água dos rios, que é fluvial, tá? Muito importante saber essa diferença. Pluvial vem de chuva, fluvial vem de rio. Água marinha, né, que seriam as águas dos mares, dos oceanos. O vento, que é a ação eólica. E o gelo é a glacial, tá? Então, a gente vai ver erosão pluvial, que é da água da chuva, erosão fluvial, que é da água dos rios, erosão marinha, que é da água dos mares e oceanos. Também erosão eólica, que é pelo vento, ação dos ventos, e a erosão glacial, que é a ação do gelo, tá? A erosão tem se intensificado em virtude das ações antrópicas, ou seja, da ação humana, pois o homem tem modificado o meio natural de forma desastrosa e muitas das consequências é essa erosão acelerada. Coloquei para vocês um esquemazinho da água da chuva. Quando ela entra em contato com o solo, principalmente se for um solo exposto, sem a cobertura de vegetais, de plantas, esse solo vai ficar mais exposto, consequentemente, vai sofrer mais com o processo de intemperismo e o processo de erosão. Assim que a gota de água, como é no A, a gota de água ela vai cair, no solo. No B vai mostrar o efeito que vai acontecer. Assim que ela cair no solo, as partículas que vão estar ali nesse solo, elas vão se espalhar. Obviamente que a gente nem sempre consegue observar isso, né, a olho nu, mas isso é o que acontece. E no C vai mostrar que esse material vai ficar mais suspenso, né, nesse solo, nessa superfície. E no D vai mostrar que essa vai acabar ocasionando o transporte desses sedimentos que ficaram mais suspensos. Aqui o primeiro, e essa primeira foto que eu coloquei é mostrando a ação humana, né? Cortando um relevo, uma colina. Geralmente, e provavelmente nessa imagem deve ter sido para construir alguma estrada, tá? Então, esse é um tipo de ação antrópica. Bom, erosão pluvial. É provocada pela retirada de material da parte superficial do solo pelas águas da chuva, tá? Sublinha bem aí. Esta ação é acelerada quando a água entra em contato com o solo desprotegido de vegetação, como eu já falei. Se a gente tem áreas sem vegetação, que a vegetação é uma proteção do solo. Se você tem uma região onde tem pouca proteção, né, tem pouca vegetação, seja por desmatamento ou porque o homem foi lá construir uma casa em cima, esse solo ele vai ficar mais exposto. E aí, se você tem um regime de águas de chuvas muito forte e em grande quantidade, por um grande período de tempo, pode ocorrer até os desmoronamentos de terra, tá? Os deslizamentos, como está mostrando na figura 1. Já a erosão fluvial é o desgaste provocado pelo leito dos rios, como está na figura 2, na segunda figura. Tanto quando eles se excedem, né, os rios, a água dos rios sobe, acaba excedendo o nível normal dele, nas cheias dos rios, e avançam sobre as margens quando a vegetação ciliar é removida e desprotege o relevo ao redor dos cursos da água. Gente, vegetação ciliar é a vegetação que ela vai ficar ao redor, tá, dos rios. É o meio de proteger também esses rios do processo de erosão. Que só corta esse quanto, pode tirar daqui, por favor.
pode apagar. Não coloquem no caderno. Margens quando a vegetação, tá? E a erosão marinha atua sobre o litoral, modelando e deve-se fundamentalmente à ação de 3 fatores: as ondas, as correntes que a gente fala oceânicas, tá? Tem corrente quente, tem corrente fria, e cada uma é formada em uma determinada região do planeta Terra, e também o regime das marés, né? As marés mais altas, as marés mais baixas. Isso tudo vai influenciar nessa crosta, nesse relevo que está em contato com essa água marinha. Temos também a erosão glacial. As geleiras ou glaciares deslocam-se lentamente no sentido descendente, ou seja, de cima para baixo, provocando erosão e sedimentação glacial. Coloquei um esqueminha aqui abaixo para vocês verem essa água congelada, né, o gelo, e aí provavelmente em épocas mais quentes, obviamente não vai ser tão quente, mas uma parte dessa geleira às vezes acaba em processo de degelo, né? Então, do sólido, da água sólida, passa a ser líquida. E aí, esse gelo, ele vai acabar ocasionando rachaduras e também pressão em cima desse relevo que está abaixo, tá? E também temos a erosão eólica, que é pelos ventos, que vai necessitar de correntes constantes de ar e de partículas soltas que possam ser transportadas e vão servir como projéteis na desagregação da rocha, como eu coloquei na figura acima, tá? Não foi o homem que modelou esse relevo acima, isso aí foi a ação eólica, a ação dos ventos, tá? Então, as partículas que estiverem sido do relevo, que tiverem já entrado em processo de intemperismo, que vai estar mais desgastado, essas partículas vão estar acima da superfície, né, da crosta. E aí, com a ação dos ventos, essa areia, esses sedimentos vão acabar ocasionando ranhuras nesse relevo e ao longo, obviamente, não é do dia para a noite, são milhões de anos para que a gente tenha esse formato. E, obviamente, essa rocha daí é uma rocha mais frágil, geralmente uma rocha sedimentar, que é uma rocha mais frágil, tá? É comum em ambientes áridos e secos, como eu coloquei nos slides, onde a cobertura vegetal do solo é pequena ou nenhuma. E aí eu coloquei para finalizar essa aula um esquema para vocês sobre temperismo e erosão. Quem quiser colocar no caderno pode desenhar. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É um tipo um exemplo, né? Uma frase de exemplo de intemperismo e erosão, desses agentes externos, né? Esses agentes exógenos que vão acabar esculpindo e modelando o nosso relevo, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Beijinhos.